Primeiro, boa tarde para todo mundo aí. Obrigado a presença de vocês para mais um Zoom aqui do escritório da Sétima. A gente busca aí trazer esses gestores, né, do mercado de fundos imobiliários para que vocês tenham contato direto com eles e ouçam deles mesmos, né, direto da fonte, a visão que eles possuem de mercado. Às vezes a gente passa também nossa visão aqui para vocês, mas acho que nada melhor do que ouvir diretamente de quem está lá na linha de frente mesmo, tocando essas diversas operações, tá? Então, vou é, vou começar aqui, acho que o Zoom, né, para dar um tempinho para o pessoal da Rede se apresentar. Eles vão falar um pouquinho da casa, falar um pouquinho do histórico da Rede, e aí depois a gente começa a falar especificamente aí dos diversos segmentos que eles têm atuação e a gente entra também em detalhes em alguns dos fundos da casa. Tudo bem? Então vamos lá, acho que Mauro, acho que você aqui vai começar e falar um pouquinho da Rede, né? Por favor. Legal. Boa tarde a todos. Obrigado, Cetani, pelo convite. Obrigado, Carlos, aí pela oportunidade da gente poder falar diretamente com os clientes de vocês. Até porque o nosso negócio é fundo imobiliário, né? Então a gente fica realmente respirando gestão de fundos imobiliários. A Rede ela é formada por um time de sócios que atua junto já há bastante tempo, desde o início dos anos 2000, quando nós montamos a área imobiliária na Rede em Grifo ainda. Quem estruturou foi o Alexandre Machado, o André, o João, enfim, todo o time de sócios atuais da Rede. Começou a trabalhar junto em 2003 e ao longo desses muitos anos, aí quase 2 décadas de mercado imobiliário, a gente teve a oportunidade de experimentar e poder ter aí sucesso em quase todos os segmentos, né? Então a gente teve já fundos que mexiam com o mercado residencial, fundos de shopping centers, imóveis corporativos, galpões, recebíveis imobiliários, que são os CRIs, né, os fundos de papéis, Fund of Funds, que é hoje um dos nossos carros-chefes aqui na Rede, e é uma história que a gente começou a fazer lá no Credit Suisse em 2014, 2015, naquele momento que ninguém queria ouvir falar de fundo imobiliário e a gente achava ali que era um bom ponto de entrada aquele e foi muito acertado mesmo, porque o nosso fundo 1 aí teve um sucesso tremendo de rentabilidade. E então hoje a Rede ela é uma gestora de destaque nessa indústria. A gente tem 6 bi de valor de mercado aí dos nossos fundos imobiliários. Como eu mencionei, é um time completo que atua em todos esses segmentos aí do mercado imobiliário, o que faz com que a gente tenha especialistas de cada nicho aí do tijolo, do dia a dia, dos imóveis, das locações, das características técnicas e todo o cuidado e a atenção que um imóvel requer. E faz também com que a gente consiga ser muito versátil na gestão do fundo de fundos, que realmente consegue ter aí não só a visão de mercado financeiro, mas também a visão de mercado imobiliário, né? Aonde a gente quer se posicionar, qual segmento entrar, qual sair, que fundo que está barato, que fundo que está caro, onde tem potencial. Então, eu acho que essa versatilidade ela é muito boa e realmente a gente é uma casa independente, com foco no cliente, até porque nós da Rede temos todos os sócios aí um investimento muito forte nos nossos produtos. Então, a gente fica muito confortável de falar não só como sócios da empresa, mas também como cotistas, no mesmo chapéu aí dos demais, realmente sobre os produtos, né? Então, hoje comigo aqui está o Alexandre Machado, que também é um dos sócios fundadores da Rede e foi quem estruturou o negócio lá em 2003, foi quando começou a falar em fundo imobiliário do Credit Suisse, na Rede Grifo, que são todos esses fundos de muito sucesso até hoje. O Alexandre foi quem deu o pontapé inicial, junto com o João Toasa, que também foi um dos sócios fundadores aqui da Rede, e junto com o Alexandre e com o André Freitas, foram quem começaram o negócio lá atrás. Então, essas são um pouco das caras aí dos sócios, de alguns dos sócios da Rede, e que realmente é um time que respira mercado imobiliário há quase 20 anos. Maravilha. Obrigado aí, Mauro, pela introdução.
E aí acho que a gente já vai começar aqui falando talvez acho que o segmento que os clientes mais conhecem e que surgem mais perguntas até já em relação à rede, que é do segmento de shoppings, né? Então, se não me engano, acho que o Alexandre vai comentar um pouco aí dos fundos. Aí, Alexandre, eu queria já aproveitar, então, além de você falar dos fundos da casa, tudo mais, né? Eu já queria pedir para você dar uma pincelada aí sobre o que você está vendo do setor de shoppings nessa situação de que está começando agora a ter uma reabertura, mesmo que gradual, né, mas uma reabertura das operações e como que isso vai afetar aí o fluxo aí é, a receita dessas operações aí, especialmente nesse semestre, né? Porque agora a gente sabe que os shoppings estão reabrindo, mas ainda não está tendo o volume de clientes, né, de pessoas nessas operações. Então, queria que você aproveitasse, além de falar dos fundos da rede, falasse um pouquinho do mercado, por favor. Tá, joia, vai ser um prazer, obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos aí, aos clientes da Sétima, e muito obrigado a vocês pelo convite. Bom, eu acho que o foco aqui é o efeito da pandemia nesses empreendimentos, nos empreendimentos de shopping. A gente tem acompanhado esse mercado já há bastante tempo, que a gente nunca imaginou que essa indústria fosse tão afetada assim por um evento, até porque a gente sempre enxergou shopping como um ativo que, apesar de não ser puramente real estate, né, no fundo é um negócio. Estamos com a audiência aí crescendo, hein? O shopping ele é um negócio que, além de real estate, ele é um business dinâmico, né, que requer aí um acompanhamento e uma atualização frequente. Ele sempre tem um benefício natural, que é a diversificação das suas atividades e do seu risco de crédito, né? Então, é um segmento que sempre se apresentou como muito resiliente, mesmo em outras crises que a gente vivenciou, ele sempre teve uma resiliência, uma performance muito positiva, tanto por conta dessa diversificação, como também pela capacidade aí da indústria, especialmente a brasileira, que é muito dinâmica, é muito ágil, e acho que até pela escola que se formou aqui, né, por ser uma indústria que conviveu por tantas vezes com crises das mais diversas e muitas vezes muito agudas, foi uma indústria que precisou se adaptar e com isso ela acabou desenvolvendo uma agilidade que se destaca mesmo em relação a indústrias mais tradicionais, né, como o berço aí, Estados Unidos, por exemplo. Então, para exemplificar um pouco isso, a gente já observava, antes mesmo da pandemia, essa adaptação que os empreendimentos vinham sofrendo no sentido de se transformarem em locais que exploravam mais a questão da gastronomia, do entretenimento, serviços. A gente tem alguns ativos, alguns shoppings que desenvolveram muito a questão de serviços médicos. Então, essa dinâmica, essa adaptação, ela já vinha ocorrendo e eu diria que com bastante sucesso, de modo geral, aqui no Brasil. É até um destaque. Acho que essa questão de que se o e-commerce vai competir e vai provocar a morte dessa indústria, que é um tema já explorado há algum tempo, acho que ele sempre foi bem respondido a partir dessa dinâmica e dessa capacidade de adaptação que esses ativos têm demonstrado. Quando, para nossa surpresa, veio o evento do Covid, que foi um evento que impactou muito fortemente essa indústria. Quer dizer, acho que no segmento de real estate é uma das mais afetadas, porque ela tem, talvez assim como hotéis, né, que tiveram as atividades completamente suspensas. No caso de shopping, com pequenas exceções, né, especialmente as atividades essenciais, que ainda tiveram autorização de funcionamento nesse período, mas a gente chegou a ter no Brasil um período aí em que 100% dos shoppings estiveram fechados. Então, realmente foi um impacto muito grande, né? Especialmente considerando que nós vínhamos nos recuperando de uma crise. Acho que 2019 foi um ano de crescimento, de perspectiva positiva, mas eu diria de uma retomada incipiente. Acho que 2019 ele
de positivo, ele trouxe muito mais expectativa do que realidade. O crescimento existiu, mas a demonstração do potencial que ele se apresentava era muito grande. Potencial esse que a gente pôde verificar em janeiro e fevereiro já de 2020 como, de fato, algo expressivo. A gente viu, observou aí na indústria, diversos indicadores com crescimento de 2 dígitos nesses primeiros 2 meses do ano, o que demonstrava, então, que o ano seria muito promissor, né? Vamos dizer, a base, a arrumação de casa foi feita em 2019 e 2020 shoppings começaram já com nível de ocupação bom, fluxo, renda, enfim. E aí veio a pandemia. A partir daí, acho que o grande esforço que existiu foi o de olhar primeiro para o caixa. Acho que a primeira grande preocupação de todos os empreendedores, de modo geral, foi olhar para o caixa, sabendo que muitos lojistas teriam dificuldade de fluxo de caixa, que a receita nos boletos de condomínio poderiam ser comprometidas e, ainda que com o fechamento dos shoppings, diversas dessas despesas você não consegue estancá-las por completo, né? Então, para dar alguns exemplos aí de despesas importantes do condomínio, a gente cita, por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica é uma das principais despesas do condomínio e hoje a gente já vivia uma situação onde a grande maioria dos shoppings já tinham aderido ao mercado livre, que é uma situação onde você consegue comprar energia com preço mais vantajoso, de modo geral, em relação às concessionárias, mas, por outro lado, você faz um contrato que apresenta pouca flexibilidade. Então, enquanto que o contrato com a concessionária prevê a cobrança só daquilo que é consumido, quando você muda para o mercado livre, você contrata previamente uma determinada demanda, quer você faça uso dela ou não. Ainda que os contratos, em geral, prevejam alguma flexibilidade, mas pequena, coisa de 10%, 15%. Tem outras contas, como, por exemplo, mão de obra terceirizada, que, ainda que no limite você pudesse pensar em suspender por completo esses contratos, quer dizer, tem sempre a preocupação da retomada, quer dizer, em algum momento os shoppings reabririam, você ia precisar desses prestadores de serviços, então não seria inteligente descontinuar por completo essa atividade. E, portanto, houve um esforço aí muito grande no sentido de redução de despesas, no que foi possível, e também no diferimento, negociações para postergar o pagamento aí de outras despesas. O que permitiu, com isso, imputar para o lojista um desconto bastante significativo na conta de condomínio. Na casa, aí, de modo geral, em torno de 50%. Ainda assim, só isso não seria suficiente para evitar um problema maior junto aos lojistas. Então, os shoppings, de modo geral, concederam descontos bastante expressivos, eles flexibilizaram muito a política de cobrança de aluguéis. Na maioria dos casos, o aluguel cobrado durante o período de shopping fechado foi 0. Quer dizer, ainda que exista, obviamente, um contrato e ainda que ele seja questionado, a gente teve poucos questionamentos, aí pouca judicialização em cima disso. Acho até que haveria espaço para uma discussão nesse sentido, mas o fato é que a loja continuava lá existente, sendo utilizada, ainda que para ocupação de estoque, etc. Então, seria uma boa discussão. Mas eu acho que a indústria se antecipou, ela evitou uma enxurrada aí de discussões judiciais e, entendendo a dificuldade aí dos lojistas, ela fez um esforço muito grande, olhando sempre um cenário de médio e longo prazo. Então, a decisão foi, vamos abrir mão do aluguel, isso foi quase que unânime, aí poucos shoppings adotaram política distinta dessa, mas sempre com uma preocupação de preservar a vida dos lojistas, porque, no final do dia, eles são parceiros e, na retomada, é importante a presença deles para que se evite uma ascendência importante aí na vacância. E a gente sabe que a vacância ela é prejudicial não só porque você deixa de ter o aluguel, você tem a despesa de condomínio, como também o shopping fica menos atrativo se ele estiver muito vago, né? Você pode comprometer o seu tenant mix e, consequentemente, a atratividade que o shopping proporciona. Então, acho que, de modo geral, a indústria foi muito alinhada
e muito acertada nessa decisão. Hoje, passados aí quase 120 dias desses fechamentos, a gente verifica que o resultado foi muito positivo, a gente evitou saída de lojista, evidente que teve um pequeno aumento de inadimplência, mas foi um aumento, parte dele já é relativamente esperado para essa época do ano. Esse início de ano, naturalmente, é quando você tem um turnover maior de lojistas, naturalmente. E aí você teve, sim, um acréscimo pequeno, né, por conta dessas políticas, e na maioria dos casos são lojistas que saíram, são lojistas que já estavam apresentando uma situação não muito promissora. Eu diria que, evidentemente, que existem, sim, algumas surpresas, algumas operações que a gente não espera, mas são poucas, são pontuais. Então, o que a gente pode observar até agora é que a política adotada durante esse período de shopping fechado, ela foi acertada, ainda que, em contrapartida, ela tenha gerado um impacto muito grande no fluxo de recebimento dos shoppings. E ela foi acertada também porque, na maioria dos casos, a concessão dessa isenção ela ficou vinculada à adimplência na conta de condomínio. Então, o lojista se viu mais motivado a pagar aquele boleto, um boleto que já contemplava um desconto, como eu disse, na ordem de 50%, e com isso evitou-se uma escalada muito grande na inadimplência nas contas de condomínio, o que permitiu que os shoppings demandassem muito pouco recurso adicional, aportes, para suprir algum eventual buraco no caixa. Tanto acho que eu posso dar como exemplo a carteira do Brasil Shopping, que é uma carteira que tem aí pouco mais de 2 bilhões em ativos em shopping. Nós tivemos que aportar no primeiro semestre pouco mais de 2 milhões de reais. É muito pouco perto da dimensão que o fundo tem, muito em função aí dessas políticas que foram adotadas. Muito bem, eu comentei então, aí voltando a falar da indústria, que por um determinado período 100% dos shoppings ficaram fechados e depois gradativamente começou um período de reabertura, muitos dos shoppings reabriram. Hoje, dos 577 shoppings no Brasil, 496 já estão em operação, portanto, a gente tem aí aproximadamente 15% que ainda estão fechados, o que é positivo. Então, a gente começa a ver, vamos dizer, a retomada. É uma retomada lenta, é uma retomada ainda com muitas restrições, né? Além dos protocolos todos de segurança sanitária que foram adotados, e acho que, nesse sentido, a indústria também se destaca, porque ela tem conseguido demonstrar e trazer uma segurança muito grande para os clientes. O ambiente shopping hoje, eu diria que ele é dos mais seguros que existem. Não há comparação, por exemplo, com o comércio de rua, onde a gente observa em algumas localidades concentração grande de pessoas, uma dificuldade maior na questão da higienização, a própria questão de informação. Então, o shopping, apesar de ele, na maioria dos casos, ser um ambiente fechado, com os protocolos de cuidado no ar-condicionado, comunicação, controle, ele acabou se mostrando um ambiente bastante seguro, né? Ainda assim, existem restrições de horário de funcionamento. Isso ainda é algo bastante complexo que nós estamos convivendo. Para citar um exemplo, São Paulo e boa parte do estado, os shoppings estão operando a partir das 16 horas, portanto, você perde o movimento de almoço, aquele fluxo da hora do almoço, que ele é muito importante para alguns ativos, então esses aí estão sentindo mais, né? Mas o que eu diria, para finalizar aqui minha explanação sobre o setor, de modo geral, é que no início da pandemia, quando houve essa preocupação com caixa e as modelagens, as simulações todas, e é evidente que a gente usa cenários mais conservadores, na prática, o que se verificou foi algo muito próximo daquele cenário mais conservador que nós havíamos imaginado. Nós tínhamos, na ocasião, a referência de outros países que estavam um pouco mais avançados nesse processo. De modo geral, nesses outros países, da Ásia, por exemplo, alguns da Europa, o período de fechamento dos shoppings dificilmente ultrapassou 45 dias, e aqui no Brasil o que a gente observou foi que esse período
ele durou, enfim, algo entre 60 e 90 dias, portanto, assim, no limite do que foi previsto, do que foi imaginado, com um agravante, e esse acho que pouca gente considerou na matemática aí, que é o fato da segunda onda. Quer dizer, a gente teve, inclusive na nossa carteira, alguns ativos que chegaram a reabrir, operaram por um determinado período e por conta da evolução dos casos, ocupação de UTI, etc., as autoridades voltaram atrás e proibiram a abertura. Então, são ativos que tiveram que fechar e aí sim o problema fica muito maior, porque uma coisa, já é difícil essa inércia de parar um transatlântico, que é um shopping, né, com todos os processos, sistemas, pessoas envolvidas. Imagine ter que fazer isso, parar, retomar, que é um desafio também, e ter que fazer isso tudo de novo, especialmente para o lojista, que tem que planejar a compra de insumos, a reposição de estoque, a própria, vamos dizer, gerenciamento da sua mão de obra, que acho que o governo acertou nas políticas de flexibilização, tanto de jornadas e salários, como também na concessão de licenças. Isso foi muito acertado, certamente evitou uma onda maior de desemprego, mas quando a gente tem a segunda onda, onde os funcionários muitas vezes voltaram de licença, você tem sempre uma dificuldade maior para conviver nesse cenário. Então, isso a gente não esperava. A nossa carteira teve aí 27% dos ativos, a carteira aqui do Brasil Shopping, né, já falando dele, que passou por essa situação. Foram 4 ativos que abriram e tiveram que fechar novamente. Felizmente, 3 desses ativos reabriram essa semana. Aí, no caso, Dom Pedro, Tivoli, fica ali na região de Campinas, né, em Santa Bárbara. Cuiabá também reabriu antes de ontem. E a gente tem um ativo que ainda não reabriu, que é o Outlet em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Esse é um ativo que, quando reabriu, ele estava performando muito bem. Talvez por ser um shopping aberto, de descontos. Foi impressionante, nos surpreendeu positivamente a resposta, o fluxo. Chegou a observar 80% do fluxo original que ele tinha, mesmo com restrições de horário, mas, infelizmente, ele precisou fechar e lá os casos ainda estão subindo, o número de casos no estado. Então, a gente fica sem uma perspectiva de reabertura. Então, de modo geral, é isso. E acho que depois a gente pode aprofundar aí com as perguntas, que vai ser um prazer responder. Tá ótimo, Alexandre. Acho que valeu sim. E já um grande overview aí do setor. E agora a gente passa então para o João para ele comentar aí de outros setores em que a Rede tem posição, né? Já tem fundo de logística, ó, tem posição também em laje também. Então, deixa a bola com você agora, João, por favor. Beleza. Boa tarde a todos. Prazer poder falar um pouco da nossa visão aqui para o mercado imobiliário em geral, com destaque para os fundos imobiliários. De fato, acho que os desafios para o segmento de shopping são realmente muito grandes. Mas também a gente tem algumas questões bem importantes para destacar nos demais segmentos, né? Uma vez que uma crise como essa vai mudar os hábitos das pessoas em várias frentes, não só aquelas que estão relacionadas ao consumo. Então, começando pelos galpões, que é um segmento que a gente atua e conhece já há bastante tempo, a gente percebe aí pelo comportamento dos mercados e até pelas notícias que a gente lê em função desse aumento da penetração do e-commerce no varejo, o crescimento da venda online, a gente viu que esse segmento se tornou aí o queridinho, né? Depois de muitos anos um pouco de lado, hoje muitas atenções voltadas para o segmento de galpões, especialmente os de uso logístico. Só que é importante a gente ter no radar algumas preocupações relacionadas a esse segmento, e acho que faz sentido a gente destacar aqui e trazer para aqueles que se interessam em investir no segmento o que ele tem que estar atento quando vai analisar uma oportunidade de investir num fundo de imóveis logísticos ou num galpão ou num imóvel industrial. O segmento de galpão ele tem um ciclo de desenvolvimento muito mais curto, né? A viabilização de um projeto acontece com um prazo muito mais reduzido, né? Os prazos de aprovação do projeto são mais rápidos, muitas vezes existe um incentivo do município em que o terreno está localizado para o desenvolvimento de novos empreendimentos. O prazo de construção também é muito mais rápido. Então,
a gente tem, além de ter uma disponibilidade de terrenos muito alta, né, para desenvolvimento de condomínios logísticos, então a gente tem um segmento que a barreira de entrada é muito baixa. E a gente percebe isso quando puxa os dados das principais consultorias imobiliárias, e a gente percebe que já há muitos anos o nível de vacância desse setor está sempre ao redor de 20%. Qualquer sinal de melhora ou perspectiva de melhora do setor, da economia como um todo, novos empreendimentos são entregues e aí você reequilibra essa relação de oferta e demanda, ou continua com ela num mesmo patamar, e aí você não tem, de fato, uma grande apreciação dos aluguéis e uma valorização expressiva das propriedades. Então, acho que depois o Mauro, quando vier falar um pouco da nossa visão como investidor de fundo imobiliário, investidor do mercado imobiliário, vai destacar que uma boa parte da resiliência observada nos fundos de imóveis logísticos industriais aí, nesse período de pandemia, de crise, veio muito em função de boa parte dos contratos de locação desses imóveis serem contratos atípicos. É aquele contrato que nem o locador nem o locatário tem a prerrogativa de renegociar os valores de aluguel, e muitas vezes, para que haja uma desocupação ou uma saída antecipada em relação ao prazo originalmente previsto, o locatário tem como multa o pagamento de todo o fluxo de aluguel previsto até o final do contrato. Então, acaba sendo uma modalidade de contrato muito mais forte e que traz uma previsibilidade grande para o curto prazo em relação à renda, e isso justifica boa parte dessa resiliência, né? São imóveis que não sofreram com vacância ou com redução de aluguel. Por outro lado, são contratos que continuamente, ano após ano, vão tendo repasse de inflação, e alguns anos com inflação bastante alta, e dentro de um mercado que tem bastante oferta, né, como eu mencionei, então os preços de aluguel praticados ou preços de mercado não têm uma escalada, e os valores de aluguel desses imóveis continuam subindo. Então, quando você vai olhar qual é o valor de mercado de um determinado aluguel de uma determinada região, muitas vezes ele está bem abaixo, bem descolado do que está sendo praticado naquele imóvel com contrato atípico. Então, no curto prazo, parece muito interessante se a gente se apega somente à renda, mas imaginando que um dia esse contrato termina, talvez tenha um risco aí que o investidor possa não estar enxergando. E como o mercado precifica muito um fundo imobiliário ou um ativo imobiliário pela renda que ele é capaz de gerar, o valor de negociação daquela propriedade pode estar acontecendo, patrimonialmente falando, muito acima do que seria o valor justo daquele imóvel. Então, é importante analisar esse contexto quando se olha o segmento de galpão. Mas é fato que essa questão do e-commerce e da venda online aumentou muito o interesse de lojas ou de redes que atuam nesse segmento por aumentar os seus espaços de centro de distribuição, e aí o destaque é para aqueles imóveis que estão mais próximos dos grandes centros, né? Então, quanto mais afastado de São Paulo a gente está, menor a atratividade de um galpão hoje, e quanto mais próximo, menor a vacância, maior os níveis de aluguel. Inclusive, tem uma busca bastante grande das empresas aí que atuam com e-commerce, com vendas no varejo eletrônico, por espaços de galpão dentro da própria cidade de São Paulo. Então, algumas regiões que historicamente tinham galpões muito antigos e com baixo interesse do público ou das empresas, em função das características técnicas mesmo, hoje são galpões que acabam tendo uma demanda muito forte porque estão localizados praticamente dentro da cidade e vai permitir com que a empresa que vai vender um produto pela internet entregue no menor prazo possível. Então, é um segmento aí que tem crescido bastante de galpões antigos dentro da cidade. Então, acho que esse é um overview rápido aí do segmento de galpões, para trazer que, de fato, tem muita perspectiva positiva, mas sempre separando aí o ativo que, de fato, tem qualidade, tanto em função da localização, como também pela infraestrutura que ele traz para o usuário. Legal. Já no segmento de
escritórios corporativos, que também entrou aí em evidência com toda essa situação que a gente está vivendo, tem uma preocupação grande do mercado, em função do que as empresas estão experimentando, né, em relação ao home office. O que vai acontecer? Será que vai reduzir os espaços? Todo mundo vai trabalhar em casa? Não é exatamente a visão que a gente tem. A gente acredita, sim, que algumas tendências vieram para ficar, especialmente as relacionadas à flexibilidade, ao revezamento, mas também não dá para imaginar que esse home office forçado que a gente está vivendo, né, as pessoas trabalhando na sala de jantar, com as crianças brincando pela casa, isso não é uma situação sustentável no longo prazo. A gente já começa a perceber que o prolongamento da situação tem impactado as relações de trabalho. As novas contratações, os treinamentos, a motivação, a integração, a sinergia entre as áreas e as pessoas, tudo isso se perde com o distanciamento. E do outro lado, você tem um maior distanciamento entre as pessoas, um menor adensamento dos escritórios, né? Menos funcionários por metro quadrado de área ocupada, a instalação de mais áreas de convivência, espaços para alimentação dentro dos escritórios, que são elementos que jogam no sentido contrário, né? As empresas vão precisar de mais espaço para poder se adequar a essa realidade. Então, de certa forma, a pandemia em si, na nossa visão, não traz um impacto relevante na busca por espaços ou na ocupação dos metros quadrados dos edifícios corporativos. Acho que o efeito mais representativo que a pandemia traz para o mercado de escritórios é relacionado ao impacto econômico que a própria pandemia traz, né? Quando você vê uma projeção de PIB negativo em 5%, 6%, com certeza a gente vai ver as empresas reduzindo seus quadros, né? Um aumento do desemprego, e aí as áreas vão sendo devolvidas porque a quantidade de funcionários também está sendo reduzida. Então, o impacto é muito mais em função da questão econômica do que efetivamente da nova modalidade de trabalho das pessoas. Então, até a gente ter a vacina, até as coisas se estabilizarem, até a gente sair dessa situação, a gente vai continuar percebendo esses impactos no segmento corporativo, fora toda a dificuldade depois que nós vamos enfrentar na retomada, né? A queda é muito grande, muito rápida. A retomada vai depender muito da atuação política e econômica, o que a gente vê cada vez com mais dificuldade, né? A negociação aí entre governo e Congresso para emplacar as medidas, principalmente fiscais, né? Que são as que mais preocupavam, e agora o rombo acho que ainda aumentou, né, com a situação da pandemia, os gastos aumentaram bastante e o endereçamento da questão está cada vez mais difícil. Então, a retomada deve ser mais lenta do que a queda, e a gente vai sentir os efeitos aí no crescimento das empresas, na ocupação das empresas em função disso. Então, a visão de curto prazo ela é mais difícil, né, e até mais difícil de prever, porque não se sabe até quando a situação vai. É uma crise diferente, inédita, nunca vista, que depende aí de vários elementos que a gente não consegue controlar nem prever. Por outro lado, no cenário de médio prazo, quando a gente traça aí um horizonte de 3 a 5 anos, imaginando que a solução para a questão de saúde se dê aí num prazo mais curto, a gente continua com uma perspectiva muito positiva para o setor de escritórios, especialmente na cidade de São Paulo, né, que é o segmento, a cidade aí mais relevante e mais representativa dentro desse segmento do mercado imobiliário, porque a oferta futura não é grande, né? A gente tem poucos grandes empreendimentos para serem entregues aí nos próximos 3 anos. O mercado é relativamente pequeno, quando a gente compara com cidades grandes no mundo, aí o que a gente tem de prédios corporativos, realmente de altíssimo padrão, no nosso mercado é pequeno. Os aluguéis vinham vindo desde o ano passado com uma recuperação muito forte. As taxas de vacância vinham caindo aí nos últimos 2, 3 anos, mais próximas de 20%, chegando a mais próximas a 10%. Então, o que a gente ajustou nas nossas projeções, agora com toda essa situação, foi um menor ganho real dos aluguéis nesses próximos 3 anos, mas ainda existindo numa média, né? Aí depende muito do empreendimento, da região, mas em linhas gerais a gente prevê sim uma valorização dos aluguéis, mas de uma forma mais gradual do que nós prevíamos no final do ano passado, começo desse ano. Um pequeno aumento da vacância, é inegável que vai acontecer, mas como eu mencionei, muito mais em função da questão econômica.
mas depois a gente tem uma recuperação muito forte, porque diferente dos galpões que eu mencionei, né, o ciclo de desenvolvimento para um edifício corporativo é muito mais longo. Então, até um investidor, um construtor, um empreendedor comprar um terreno, aprovar o projeto, fazer a construção e entregar, vão no mínimo 5 anos. Né? A gente tem visto aí projetos que vão começar a construção agora em 2020 e 2021 de terrenos que foram comprados lá em 2012, 2013. Então, realmente, esse ciclo é longo. Então, no médio prazo, a gente ainda vai ter uma relação oferta e demanda bem favorável aos proprietários de imóvel, né? Uma escassez de novas áreas. E no momento da retomada, a retomada dos aluguéis, a redução da vacância vai acontecer ou vai voltar aos patamares que nós imaginávamos aí antes de toda essa situação. Então, a verdade é que toda essa volatilidade, né, causou oportunidades dentro do mercado. No segmento de escritórios, a gente sempre apostou bastante na nossa estratégia de fundos. Aí o Mauro vai poder comentar com um pouco mais de detalhe. E uma situação de crise como essa gerou muita volatilidade e é ali que a gente encontrou algumas oportunidades para fazerem mudanças no portfólio, aumentar a alocação em algumas classes de ativo. Então, é de fato um segmento que a gente aposta bastante aí para o mercado imobiliário no médio prazo e olhando numa perspectiva de futuro mais longa também. Legal. Obrigado, João. Aliás, avisar alguns clientes que estão mandando pergunta para mim aqui também. Eu vou falar, o João, o Mauro agora vai fazer uma palhinha sobre o fundo, o HFOF, né, o fundo de fundos deles, e depois eu pego uma pergunta, acho que para cada um de novo, né, falar uma pergunta para o segmento de shopping, uma de logístico, uma da parte de laje corporativa, para a gente depois cobrir aqui algumas dúvidas dos clientes, tá bom? Então, Mauro, acho que a gente volta para você agora, para você falar um pouquinho, então, panorama geral, então, do HFOF, né, que é um fundo de fundos que tem bastante destaque na indústria, né, acho que é bastante conhecido, como você falou, é um dos carros-chefes aí da Rede, e aí, aproveitando aí até a deixa que o João falou, se você puder comentar aí quais são as oportunidades que vocês viram, dado que a gente está tendo esse mês, aliás, né, um mês bastante, com bastante volatilidade, né, no mercado de fundos imobiliários, né? E quais foram as oportunidades que vocês aí da Rede estão vendo aí nesse último período? Beleza. Bom, como o Alexandre mencionou, né, o que a gente viveu aí nos últimos anos foi inédito em praticamente todos os segmentos, e os fundos imobiliários tiveram, obviamente, um impacto na sua precificação, na cotação em bolsa, assim como outras classes, né, de renda variável, fruto de todas as incertezas e as inseguranças que a gente veio tendo aí ao longo das notícias que iam sendo divulgadas. Então, acho que assim, depois de 2, 3, 4 anos bons para a indústria de fundos imobiliários, e aí acho que é importante dizer isso, quando a gente olha numa janela de médio e longo prazo, o investimento em fundos imobiliários ele se mostrou muito assertivo. A gente tem esse gráfico nos materiais do HFOF, mas basicamente que de 2010 para cá, pegando aí uma janela de quase 10 anos, é uma classe que ganhou do CDI, ganhou do Ibovespa, ganhou do Imob, enfim, e com um nível de volatilidade menor do que renda variável, justamente por ser aí um ativo que é tangível, que não tem volatilidade, que não tem dívida, né? Então não tem a alavancagem em si. Então, depois aí de anos, aí, principalmente os últimos 2 anos, muito positivos para essa indústria, a gente viu aí um impacto muito grande nas cotações dos fundos imobiliários, fruto dessas incertezas. Mais do que isso, a gente viu um impacto nos dividendos dos fundos imobiliários. Então, muita gente fala, fundo imobiliário é renda variável. É renda variável na cota e no dividendo, né? Porque, de fato, você teve um impacto de curto prazo nos pagamentos, né, fruto aí de diferimentos nos aluguéis, fechamentos dos shoppings, fechamentos de hotéis, alguma inadimplência em algum galpão, alguma laje corporativa, e tudo isso fez aí com que os investidores, mediante essas incertezas,
pressionassem muito as cotas dos fundos imobiliários. Então, o que a gente se deparou? Com muitos fundos que estavam com nível de desconto muito grande em relação ao valor de avaliação, ao book value, muitos fundos que estavam com preços similares ao que se praticou em 2015, 2016, que, vamos lembrar, era uma situação também de recessão econômica, como o que nós vamos ter agora, né? Foi aí uma recessão, na época era algo só do Brasil, não era algo do mundo. A gente teve aí uma queda de PIB de 7,5% entre 2014 e 2016. Então, talvez até tenha sido uma recessão mais severa do que o que a gente deve ter agora aí pela frente, ou próxima do que a gente deve ter pela frente. Mas num contexto em que o juros era 14,25, então o seu custo de oportunidade era muito alto, né, para os investidores, num contexto em que a vacância era muito alta, por causa das entregas de prédios, né? Todo mundo que andava aqui em São Paulo via que era um canteiro de obras atrás do outro ali ao longo aí dos últimos anos, e os aluguéis em depressão. Então, bom, comparando as situações, a gente voltou a ter preços parecidos com 2015 e com 2016, mas apesar de todas as incertezas do Covid, hoje o CDI é 2,25, hoje a vacância, se você olhar aí nas regiões mais centrais, que é onde os fundos imobiliários investem, né, onde eles focam, você está falando que tem aí regiões com vacâncias de 5%, às vezes até menos de 5%, se você colocar a lupa ali nos principais prédios, né, na Faria Lima, no Itaim, na Vila Olímpia, na Berrini, na Paulista, enfim. Então, numa situação muito mais confortável do ponto de vista de variáveis, né? Óbvio que tinha toda a incerteza relacionada ao Covid, que teria um impacto econômico, mas quando a gente tentava olhar de uma forma um pouco mais estratégica, se distanciando da situação que a gente vive, entendendo o que é impacto de curto prazo e o que eu posso esperar para o amanhã ou depois, a gente enxergava ali algumas oportunidades muito boas, né? Então, o que a gente focou, onde a gente comprou muita coisa no HFOF e realmente a gente se posicionou bastante, né? Em ativos que estavam sofrendo no curto prazo, mas que a gente entende que são ativos que têm resiliência. O que quer dizer tem resiliência? Daqui a 2, 3 anos vão ter essa retomada que o João mencionou, que o Alexandre mencionou para cada segmento, né? Então, por exemplo, para a gente ter a oportunidade de comprar um prédio na Faria Lima ou na Berrini, bem abaixo do custo de construção desse prédio, é algo que é muito positivo, porque mesmo que você tenha algum aumento de vacância, que ela saia de 3% e vá para 7%, que ela dobre, ainda assim é uma vacância um nível de vacância que é favorável ao proprietário. O que as consultorias falam é que uma vacância de equilíbrio, que não puxa nem para o proprietário nem para o inquilino, é próxima a 10%. Então, se você está ali com 5, 7, 8, ainda vai ser bom para o proprietário. Ele vai conseguir subir valores de locação. Isso pode ser mais rápido ou pode ser um pouquinho mais gradual. Mas fato é que esse cenário ele continua favorável. Então, buscamos alocar em ativos de qualidade, ativos bem localizados. A mesma coisa vale para shopping. Com todos os desafios aí que shopping centers vão ter, é muito difícil imaginar que um shopping Vila Lobos vai deixar de existir na localização que ele está, no coração da região, talvez uma das regiões que mais cresce e se adensa em São Paulo, né? Então, mesmo que você fale, isso não é mais shopping, isso vai ser outra coisa. Aquele imóvel tem que ter um valor no médio e longo prazo, não tem como ele não ter, né? Então, a gente realmente buscou ativos que a gente entende que são resilientes, e aí, de novo, resilientes envolve todos esses pontos que eu coloquei, uma localização boa, uma característica técnica que atenda um inquilino de primeira linha, uma região que é adensada e que não vai deixar de existir amanhã ou depois, as pessoas vão continuar consumindo, nem que seja para ele ir retirar o bem ali dentro do shopping, mas certamente ele vai ter ali uma parte no dia a dia da população. Então, foi aonde a gente buscou se posicionar. Realmente deu para pintar e bordar aí ao longo desses tempos, porque a gente estava com caixa dentro do HFOF, acho que não foram aí todos os fundos.
para ser muito sincero, pouquíssimos fundos estavam com caixa, e nessa situação a gente viu que a liquidez ela tem valor. E aí, o que dá para falar do hoje, né? Isso falando dos últimos 3 meses, e o que a gente viu é que, de certa forma, essa nossa visão ela estava correta. Teve muita coisa que ali, há 1, 2 meses atrás, estava com um nível de preço muito descontado, e que de lá para cá, só das pessoas verem que em algum momento essa crise vai passar e aquilo que for bom vai continuar tendo valor, sejam boas empresas, bons prédios, ainda mais num contexto de yield zero, juros muito baixos. Então, os bons ativos eles têm o foco dos investidores. Então, a gente viu que alguns desses ativos já tiveram uma recuperação de preço. O HFOF teve a felicidade aí de, em alguns casos, já poder gozar desse lucro muito rápido, né? Eu aloquei há 1 mês, 2 meses e eu já estou realizando. Tem muita coisa que eu preciso que tenha a retomada, né? Como o João falou, eu preciso que o shopping se reabra para a gente enxergar ali o nível de distribuição, para daí o investidor voltar a precificar. Mas muita coisa já destravou agora, né? E aí o que a gente tem então no momento atual? Que os mercados se recuperaram, de certa forma. O IFIX hoje está a 2.700 pontos, né? Ele ainda não está no nível que ele estava no ano passado, diferente de outros mercados, né? A gente já viu aí, principalmente o Standard & Poor's, né? Que vem renovando as máximas, né? Esqueceu o Covid, parece, e já está em patamares superior a 2019. O IFIX ele ainda não recuperou tudo, ele está indo aí pouco a pouco nessa retomada. Mas fato é que já teve muita coisa que deu ganho ou que está num preço adequado. E o que isso gera? Isso gera espaço novamente para novas emissões. Então, quando o João fala, por exemplo, que, olha, investidor, toma cuidado com o fundo de galpão, que às vezes você está olhando ali o pinga-pinga, o yield, mas o que você está comprando ali, você está pagando muito caro pela cota, porque como tem muito fundo que não está pagando dividendo, às vezes você está olhando ali para o dividendo de junho, julho, e está pagando caro nesse fundo. Nesse sentido, você começou a voltar a ter oferta de novos imóveis, porque eram imóveis que não estavam no mercado de fundos imobiliários e que muitas vezes o proprietário era o dono ou o investidor, e o cara precisa de liquidez, porque nós estamos realmente nesse momento ainda difícil, e aí a nova emissão ela passa a fazer mais sentido. Então, eu tenho certeza que vocês aí acompanharam, e os seus investidores aí que estão por dentro aí também das coisas também, que julho já foi um mês de novas emissões. A gente que no FOF respira e pulsa esse mercado dia a dia, a gente vê que a demanda dos investidores ela voltou a ser muito forte por essa classe de ativos, seja na busca em bolsa, seja na busca de novas emissões. A gente deve bater a marca de 1 milhão de investidores em fundos imobiliários, muito provavelmente em agosto ou setembro, que é uma marca importante, mas é uma marca muito tímida, né? Porque 1 milhão de investidores não é nada, né? Para um país como o Brasil. Vamos lembrar que nos Estados Unidos tem 90 milhões de americanos que investem nos REITs, nos FIIs lá. Então, sair de 1 milhão para 2 milhões um cacareco da população brasileira, uma população que gosta do tijolo, gosta do imóvel, tem esse sangue português, latino. Então, realmente, a gente viu que essa procura voltou. A gente entende que esse ano vai ser muito forte em novas emissões também. O investidor ele tem aí a possibilidade de tirar um dinheiro da renda fixa, que não está rendendo nada, ou uma parte desse dinheiro, né, realocando o seu portfólio. Muita gente começa a se mexer nesse contexto e botar num fundo imobiliário, um fundo, por exemplo, multi-estratégia, como é o HFOF, que você não está num segmento só, vai receber um dividendo aí no curto prazo de 5%, 6% ao ano nos próximos 12 meses, a depender aí da nossa atividade de lucro, de ganho, dos dividendos que os FIIs vão pagar para a gente também, mas que tenha 5%, 6% de dividend yield, que é bem superior ao que a renda fixa te daria, e partindo de uma base amassada, né? Partindo daquilo que o João e o Alexandre falaram, que é a retomada, a recuperação. Então, você larga com mais yield que o teu custo de oportunidade, e ainda está entrando no momento em que você enxerga recuperação, porque o momento atual é depressivo. Então é uma estratégia feliz, né? A decisão hoje ela é mais fácil do que ela era em 2015 e 2016, né? Porque
lá o teu custo de oportunidade era muito pesado, né? Então, se você fosse convencer um investidor a entrar em fundo imobiliário, você ia falar para ele, ó, nós estamos numa crise aqui, uma recessão, é capaz que isso vai passar em algum momento e você vai ter uma retomada. Pô, mas quanto que eu vou ganhar no curto prazo? Você vai ganhar 5%, 6% de yield. O cara fala, porra, não vou tirar o dinheiro do CDI por nada, eu prefiro ficar no 14%, vai vendo aí a hora que essa recuperação volta e aí você me chama que eu volto para cá. E hoje não é isso, né? Hoje, realmente, nós estamos num mundo aí de muita liquidez, né? Não só no Brasil, mas no mundo afora. E o que a gente vê é que os investidores estão procurando essa classe de ativo, né? Não só a pessoa física, mas muito investidor institucional conversando com a gente. Então, outros fundos de ações, fundos multimercados, previdência, que tem aí toda uma questão de que precisa alocar os recursos em fundo imobiliário pela regulamentação e está só começando. Então, é uma porta apertada, né, que a gente tem, porque tem poucos ativos de qualidade. O João mencionou aí que São Paulo tem poucos escritórios de qualidade. Depois, se vocês forem ver aí relatórios das consultorias, São Paulo tem o mesmo número de prédios de qualidade que Orlando, que é uma cidade de 500 mil habitantes, né? Nós estamos falando, por outro lado, aqui da maior capital, o maior PIB da América Latina, né? Então, realmente muito deficitário o que a gente tem aqui, e o que tem que valer mesmo. O que é bom, né? O que é ruim, aí realmente esse vai ter dificuldade, mas o que é bom tem que ter valor, sim, no médio e longo prazo. Então, é um pouco do que a gente viu, e a gente acha que agora essa atividade de emissões ela vai voltar. Você vai ver, por exemplo, uma emissão de fundo de galpão que vale mais a pena do que em bolsa, porque em bolsa já está ali bombando a cotação, o mercado já está pagando por aquilo, mas na emissão está valendo a pena porque está vindo mais barato, né? Então, é um pouco do momento que a gente começa a ver agora, né? O secundário deixou de ser aquela barganha generalizada, vão ter boas oportunidades, acho até que mais no primário do que no secundário agora. Perfeito, Mauro. Até vou aproveitar que você estava falando agora e pegar já uma pergunta que colocaram aqui no chat, também mandaram para mim. Os fundos de fundos costumam gerar valor através, basicamente, das estratégias ou de ganho de capital, né, de comprar a cota através de alguma emissão, ou comprar um secundário mesmo mais barato, isso, depois revender isso, gerar ganho para o cotista, ou através da renda mesmo, né, dos dividendos dos próprios fundos, né? Na sua visão aí, para a estratégia do HFOF, o que você diria que vocês buscam mais em termos de composição na carteira? Teria alguma dessas estratégias que vocês dariam uma preferência maior? Ou não? Vocês avaliam o mercado e vão ajustando a carteira conforme as oportunidades? Como que você falaria aí para o HFOF nesse caso? O HFOF ele realmente tem esse combinado da renda com o ganho de capital, que é um negócio muito interessante, né? Porque garante aí um fluxo de dividendos de curto prazo bom para a gente, que a gente pode entregar para o investidor. Mas, ao mesmo tempo, por a gente ter essa visão realmente e esse pulso muito forte, não só do mercado imobiliário, mas do trading, né? A gente fica todo dia ali comprando, vendendo, qualquer fato relevante que saia, a gente é o primeiro a saber. Tudo que a gente, onde a gente pode extrair algum valor de ganho, a gente extrai. Então, ele tem esse DNA, essa característica dos dois, né? Eu não vou ser um produto que vou te prometer retorno daqui a 8, 9 anos, que aí muitas pessoas físicas nem querem isso, o cara já quer o resultado agora. Mas, por outro lado, a gente está sempre olhando no dia de amanhã, a gente não está só olhando yield, que às vezes aquilo que a gente falou do fundo de galpão caro, né? Você compra, está pagando caro, amanhã ou depois aquela cota vai murchar, e aí você vai morrer com prejuízo, né? Então, é um híbrido dos dois aí, te falando. Legal, bacana. Agora, Alexandre, tem algumas perguntas, só algumas perguntas para o setor de shopping. Não sei se vai dar tempo, como vocês estão de tempo aí para responder as perguntas. Começar com a primeira aqui. A Rede, então, além do HGBS, acho que é o maior fundo de shopping ainda do mercado, em termos de patrimônio, né? O Rede Brasil, ele é o maior ainda, né? Exato, é o maior de gestão ativa aí de portfólio, é um fundo que tem um valor de mercado aí pouco acima de 2 bi, perto de 2 bi 100, por aí.
Já foi muito Legal. melhor, né? As cotas estão muito impactadas hoje, Sim, sim, principalmente pela redução de rendimento. sim, sim. Mas, enfim, é um fundo aí, um dos maiores da indústria, um fundo que tem 16 ativos core na carteira. Legal. E uma pergunta que fizeram aqui, que a Red, na verdade, assim, ela, além do HGBS, ela tem outros fundos de shopping monoativos, tem o FIGS, tem o West Plaza, né, tem o Santo André, e a gente vê que a Red ela tem essa proposta realmente bastante ativa na gestão dos seus fundos. É a pergunta que você já deve ter ouvido algumas vezes, mas acho que vale fazer de novo, tem alguma intenção ou plano da Red de fazer alguma consolidação desse portfólio em algum momento, incorporar algum dos fundos monoativos para dentro do Brasil Shopping? Qual que seria? Não sei se você pode responder até, mas... Não, claro, acho que, como você falou, é uma pergunta que aparece, sim, com alguma frequência. Acho que só para contextualizar, hoje nós temos 6 fundos de shopping. O principal deles, o de gestão ativa, e aquele em que a gente tem, pela política de investimentos, a liberdade de comprar ativos, vender ativos, tem essa dinâmica. Inclusive, já fizemos esse movimento de desinvestimento, né, dentro da vida aí, da existência do fundo. Mas a gente também tem outros 5 fundos, a maioria monoativos, são fundos que são desde, por exemplo, Club Deals, tem um que é o de Santo André, que você mencionou, é um shopping que o fundo detém 100% de participação, mas ele é um fundo que é um fundo muito concentrado, é o que a gente chama de Club Deal. É um fundo que se iniciou ainda no Credi, foi um grupo de investidores que queriam ter essa estratégia, mas queriam ter ela dentro de um fundo imobiliário. Para tanto, eles precisavam de um administrador, e o Credi entrou, num primeiro momento, como um administrador fiduciário, eram clientes do banco, né? Entendi. E é um fundo que vem sofrendo uma evolução. Nesse contexto, foi criado um comitê de investimentos, e quando a gente saiu do Credi e veio para a Red, esses cotistas, esses investidores que controlam o fundo, eles optaram por trazer o fundo para a Red, por entender que tinha uma agregação de valor. A gente tinha esse viés, como você colocou, muito forte em shopping center. A gente tem hoje uma equipe bastante consolidada aí, e orientada full time para shopping nas mais diversas especialidades, uma vez que shopping é algo muito multidisciplinar. Então a gente tem pessoas que cuidam da parte comercial, tem a parte de condomínio, tem obras, enfim, a gente tem uma equipe bem completa aí para acompanhar os ativos. Esses 6 fundos, eles participam de 19 shoppings que a gente considera como estratégicos, e esses investimentos eles se dão em alguns, tanto como de forma direta, que é quando a gente tem a escritura, tem a propriedade direta do imóvel, em alguns casos, inclusive, tendo controle dos shoppings. Outros casos temos participações minoritárias, e em alguns casos são investimentos indiretos, que eles se dão por meio de cotas de fundos imobiliários. Então, para dar um exemplo, o Via Parque, no Rio, que é um shopping que existe na Barra, que é administrado pela Aliança Sonai, 100% desse shopping está dentro de um fundo imobiliário, que é administrado pela Rio Bravo, e nós somos cotistas desse fundo, mas é uma visão de ativo estratégico. O fato de ele estar dentro de um fundo imobiliário, para citar esse caso como exemplo, e que vai ajudar na resposta aí da pergunta que você me fez, acho que até o Via Parque é um case interessante para demonstrar isso. A gente acompanha, a gente participa do Via Parque já há bastante tempo, né? O Brasil Shopping, já há mais de uma década, ele participa, aliás, aproximadamente uma década, ele participa desse ativo. E é um ativo que, embora ele esteja dentro de um fundo imobiliário, ele é um ativo de baixíssima liquidez. Quer dizer, todos os players, a própria Allianz, que era a majoritária, tinha algumas fundações, o investimento de todos se dá por meio de cotas desse fundo imobiliário. E é um fundo que não tinha, assim, tinha lá 1, 2, 3 negociações no ano, de pouquíssimas cotas. Ele tinha, acho que 15 ou 20 pessoas físicas que em algum momento entraram, enfim. E a gente tinha uma posição que representava 16% do shopping nesse ativo. Num determinado momento, a gente achou que era estratégico a gente sair ou reduzir a posição. E aí, acho que até um pouco o Mauro explorou pouco isso, mas dentro
desse viés, dessa habilidade de trading que a gente tem, muito na figura do André Freitas, que é uma pessoa que por 3 décadas aí liderou a corretora da Red Grifo, tem muita habilidade. Ele conseguiu, vamos dizer, provocar e fomentar o mercado secundário desse fundo. Quer dizer, não tinha liquidez, mas porque também não tinha muitos cotistas e também não tinha vendedores de cotas. Você nunca teria. E aí teve um movimento que o André induziu aí, no sentido de começar a atrair. No início você deu um descontozinho pequeno para ir gerando essa atratividade pelas cotas, e o fato é que a gente conseguiu atingir um nível de liquidez bastante satisfatório, o que permitiu a saída do equivalente a 10% do que nós tínhamos do shopping em mercado secundário, pela liquidez que foi gerada no mercado secundário. Então, a gente realizou ali um ganho, inclusive, tinha um lucro acruado importante, reduzimos a posição no shopping para 6%, e alguns meses depois, teve um movimento que a gente, inclusive, participou da negociação, que foi a construção de um block trade. Tinha um cotista, um cotista importante desse shopping, que decidiu sair num determinado momento. E a gente conseguiu fazer uma negociação atrativa para nós. Obviamente, por ser um ativo listado, isso gerou um leilão em bolsa, que teve até interferência. Aliás, esse evento acabou por contribuir com o aumento de liquidez do fundo, mas a gente levou a maior parte do leilão num preço atrativo, e o que nos fez vir a ter uma posição maior do que aquela original que nós tínhamos, né? Então, acho que assim, esse exemplo é um caso prático para demonstrar que, se de um lado a consolidação ela é interessante, ela é importante, porque você acaba tendo, vamos dizer, o esforço concentrado de gestão, né? Por outro lado, para determinados ativos, e muito dependendo da estratégia que se pretende ter com cada um deles, eventualmente o fato dele estar dentro de um fundo imobiliário pode facilitar a sua vida, pode trazer oportunidades aí em mercado secundário, que muitas vezes o ativo direto não te traz, pelo menos na agilidade que o fundo pode proporcionar. Então, assim, acho que para responder essa pergunta, acho que, assim, de modo genérico, o nosso objetivo seria, sim, de consolidar. Por outro lado, eu acho que tem tanto esse viés estratégico que eu comentei, como também, sempre que a gente pensa num movimento desse de consolidação, por mais que nós sejamos o indutor desse movimento, isso sempre vai passar por uma assembleia de quórum qualificado, né, do fundo investido, que precisa aprovar lá com quórum qualificado. Assembleia essa que a gente não pode votar, por sermos conflitados. Então, esse movimento também depende do interesse dos minoritários no fundo, e já teve casos que a gente até gostaria de fazer, mas a gente encontrou aí uma resistência desses cotistas, e tudo bem. Acho que, assim, uma questão que se faz, mas então, não no caso do Via Parque, que é um fundo administrado por um terceiro, mas tem casos de fundos que são administrados por nós e que nós, no Brasil Shopping, somos cotistas desse fundo. Então, uma pergunta que eventualmente aparece, mas então você está cobrando taxa de administração 2 vezes, né? Você cobra no Brasil Shopping e naquele fundo investido também. É verdade, mas acho que é importante colocar que, primeiro, a gente tem uma política de cobrança de taxa diferenciada. A gente entende que, para um ativo como o fundo imobiliário, especialmente nesse mundo de juros baixos, é um absurdo cobrar o que muitas vezes a gente vê. Então, a gente tem, isso é uma política que começou no início da Red já. A gente tem taxas muito atrativas, muito competitivas. Eu diria que, assim, são das menores do mercado, tá? Por outro lado, quando você traz um ativo para dentro do fundo, você tem outras despesas como ITBI, registro, escrituração. Se for colocar isso na ponta do lápis, eu diria que é muito equivalente o que esses fundos têm de taxa de administração com o que você teria de despesas para trazê-los para dentro do fundo. Então, a questão, o componente financeiro, ele não é o relevante, não é isso que define a nossa intenção de trazer ou não um ativo para dentro do fundo, tá? Legal. Acho que é isso. Não, bem respondido. Aí tem uma pergunta ainda no setor de shopping ainda, Mauro, acho que é mais curta talvez, mas perguntaram aqui para mim sobre a retomada agora mesmo das operações, né? Que obviamente que, como você falou, vai ser gradual e a gente não espera que vai ter um fluxo de pessoas frequentando o shopping como estava antes da pandemia. Mas aí, na visão de vocês têm alguma perspectiva de quando que esse fluxo
seria normalizado, digamos assim, né? Como que ou voltaria talvez nos patamares antes da pandemia? Ou tem alguma projeção aí que vocês fazem, alguma estimativa? Oi. Vai lá, Alex, deixa para você essa daí que é difícil. Eu achei que você que fosse responder essa, mano. Mas vamos lá, eu acho que eu vou voltar a concentrar em shopping, que é o que eu venho falando, e acho que é oportuna a pergunta, até porque é um dos segmentos aí mais desafiadores, como a gente colocou desde o início. Primeiro, acho que um tema que foi debatido aqui está relacionado. Eu vou falar de shopping, mas de certa forma essa lógica vale também para outros segmentos. Certo. Acho que tem um tema aqui que é o seguinte: a gente observou que algumas tendências que já existiam, de certa forma, elas foram aceleradas nesse momento. Então, se a gente falar em shopping, por exemplo, o e-commerce ele evoluiu muito nesse período e evoluiu de forma forçosa. Era um movimento muito gradativo, acho que no Brasil ainda era muito incipiente, ainda que, quando você vê as taxas de crescimento, elas eram grandes, mas em cima de uma base muito pequena. E eu diria que o impacto disso nos shoppings ainda era muito superficial. Você tinha lá um ou outro segmento eletroeletrônico, talvez, que tinha um pouco mais de competição com o e-commerce, mas, de modo geral, a velocidade de adaptação dos lojistas para esse modelo omnichannel, que é um modelo que lá fora já se mostrou o mais adequado, ela vinha talvez numa velocidade até maior do que o de perda de vendas para e-commerce, né? Então, assim, lá fora teve também toda a discussão, o e-commerce vai matar shopping. Pouco tempo depois, eles perceberam que o melhor modelo é um modelo que traz a flexibilidade para o cliente poder começar a compra dele no físico e terminar no online, ou ao contrário, ele começa no físico. Então, essa integração, tanto no processo de compra, quanto principalmente no processo de delivery, ela é muito importante. Tanto é que você tem, mesmo no Brasil, lá fora isso é mais forte, mas mesmo aqui no Brasil, você vê empresas do setor de varejo que nasceram na era digital, que começaram as operações 100% online e que buscam, que já vêm buscando ter também um braço no físico. Eu tenho já alguns casos, nos Estados Unidos isso é muito mais desenvolvido, tem muitos mais casos, mas o que nos faz acreditar que a tendência que otimiza a relação de consumo é aquela que preveja a integração. Tá? Nesse sentido, eu acho que mesmo essa aceleração de tendência que a gente observou, ela produziu também uma aceleração de adaptação dos shoppings e dos players com as plataformas, com as ferramentas que vão proporcionar, explorar melhor essa relação do digital com o físico. Então, por exemplo, você tem, além de uma disponibilização maior de plataformas de vendas integradas com os shoppings hoje, para a gente falar só de venda, mas você tem também uma evolução muito forte na parte de logística, na parte de entrega dos produtos. E, nesse sentido, o shopping tem um diferencial, uma vez que no Brasil a questão do last mile é o maior desafio para a logística, quer dizer, a entrega nos grandes centros, ela é complexa, ela é custosa, os ativos, especialmente aqueles que estão bem localizados, eles têm um posicionamento bastante diferenciado, porque ele consegue ter um estoque próximo do consumidor e atender um pedido de entrega com muita rapidez, com custos relativamente baixos, porque o estoque já está ali vizinho do comprador. Essa é uma frente que, assim como essa época de Covid acelerou o e-commerce, isso provocou também uma aceleração da indústria de shoppings, de modo geral. Evidente que alguns ativos mais evoluídos, com mais velocidade que outros, mas está havendo uma movimentação bastante forte nesse sentido. E acho que aqui cabe um destaque, inclusive para ressaltar um pouco da qualidade da carteira do Brasil Shopping, é que a gente já vem há algum tempo focando a nossa estratégia de aquisição em regiões em regiões no Sudeste, especialmente São Paulo, e mais especialmente ainda na capital. Hoje o Brasil Shopping tem mais de 50% dos seus ativos na cidade de São Paulo. E por que nós fazíamos isso? Por que nós tivemos essa visão? De um lado, obviamente, com esse objetivo de acompanhar de perto, de ter uma gestão ativa, obviamente
a proximidade faz toda a diferença. Mas também por enxergar que no futuro o e-commerce seria mais forte e que estar dentro de centros urbanos faz toda a diferença, né? E isso tem se mostrado real agora, nesse momento, especialmente nessa questão de logística. Além da flexibilidade que você tem, que se um dia, o que eu não acredito, tá? Mas se um dia o varejo, as lojas perderem espaço para o e-commerce, você tem diversas outras alternativas para preencher aqueles ativos que são bem localizados. Eles estão inseridos dentro de um contexto de adensamento com renda, com conveniência, segurança. Então, se de repente você não tem venda de uma determinada loja, de um determinado segmento, você pode ter atendimento de serviço, de saúde. Você tem inúmeras possibilidades para suprir uma eventual lacuna aí na parte de vendas especificamente. Então, eu acredito que as tendências, embora tenham sido aceleradas, eu acho que no caso de shopping, a gente consegue se adaptar. Eu acho que no médio prazo, a situação volta para o patamar que ele se encontrava em 2019 com perspectivas de crescimento. Acho que em outros segmentos, logística teve um ganho expressivo com esse desenvolvimento de e-commerce. Acho que o Mauro falou um pouco aqui, é um segmento muito promissor, até porque no Brasil a qualidade, a gente tem muito pouco ativo de qualidade. O nosso parque logístico ele é muito pequeno, o que dá espaço aí para um desenvolvimento importante nesse segmento. Na parte de escritórios, acho que o João explorou bem isso, e hoje a gente já começa a ver, por incrível que pareça, mesmo estando ainda vivendo essa fase de quarentena, já tem pesquisas indicando que aquilo que num primeiro momento foi uma euforia e que muitos dos entrevistados declaravam que o home office veio para ficar, hoje já existe uma certa ressaca a esse movimento. Então, já tem muita gente criticando a questão de produtividade, acho que o João colocou muito isso, funcionário novo que chega, a integração, a sinergia. Eu acho que o equilíbrio disso não é nem céu nem inferno, e dentro do contexto que a gente tem de estoques, de uma indústria ainda muito incipiente, eu vejo com muitos bons olhos. Acho que o Mauro colocou isso também. Acho que tem essa fase de curto prazo um tanto quanto incerta, mas a perspectiva é que, uma vez que chegue a vacina, enfim, e obviamente respeitando os impactos econômicos da pandemia, o cenário não muda e a gente volta a surfar o benefício do ciclo imobiliário que nós nos encontrávamos. Legal. Veio mais uma pergunta, não sei se vocês estão com tempo aí, pessoal, eu sei que estou segurando vocês aí, mas uma última pergunta do setor logístico, até aproveitando um comentário que o João fez em relação ao ciclo de desenvolvimento, né, dos ativos logísticos ser mais curto, e a gente tem visto até alguns fundos, né, da indústria realmente aproveitar essa característica, né? Então a gente viu aí o XPlog tem ativo em desenvolvimento lá em Cajamar, o próprio HGLG está fazendo uma emissão em que ele coloca que tem interesse em comprar ativos em desenvolvimento. Aí já vai a pergunta então, que fizeram para mim. Vocês também enxergam que tem oportunidades então no setor logístico, né, investir em ativos em desenvolvimento, nesse sentido, para aproveitar esse ciclo mais curto aí? Sim, concordo. Acho que é uma forma de encontrar a viabilidade e a oportunidade de investir em bons produtos. Você, evidentemente, vai conseguir uma rentabilidade um pouco melhor de que investir num galpão já rodando, porque também está correndo um pouco mais de risco. Embora a grande maioria, se não todas, essas modelagens e negociações contemplem uma renda que o desenvolvedor, proprietário, vendedor do imóvel vai garantir para o fundo comprador, não deixa de ser um ativo que está em obra, que, portanto, tem risco de obra, pode atrasar, pode ter problema no licenciamento e depois pode ter uma dificuldade grande na alocação, em função do excesso de oferta e tudo mais. Ou simplesmente pode demorar um pouco mais para ser absorvido por uma situação pontual de mercado. Então, existem riscos ao se investir numa propriedade como essa, diferentes
de quando se faz um investimento em um ativo já performado, com algum histórico, com contratos existentes. Mas não deixa de ser uma forma interessante, muitas vezes porque você vai conseguir fazer um investimento em um valor patrimonial mais adequado, então não deixa de ser uma forma interessante de comprar bons ativos. Mas é muito importante que o investidor entenda que o nível de risco que ele está correndo ao participar de um fundo que tem um ativo como esse é um pouquinho diferente de se comprar um fundo que tem ativos todos construídos rodando normalmente. E até faço um parênteses, uma outra sistemática que o mercado tem utilizado para viabilizar negócios é fazer transações de compra e venda de imóveis, aí não só para os logísticos, mas para os corporativos também, acho que até para shopping, não agora, mas num outro momento de mercado, fazendo as aquisições com alavancagem. A gente, desde o ano passado e continua nesse ano, vivendo um cenário nunca antes visto, né, na nossa economia, o nível de taxa de juros realmente muito baixo. A gente percebe a quantidade de novos fundos, gestores e emissões de fundos focados no segmento de CRI, que é um instrumento aí de renda fixa e muito competitivo em termos de rentabilidade, ainda mais porque conta com a isenção fiscal. Então, teve um crescimento muito grande desse tipo de produto, o que, do outro lado, trouxe para o comprador de imóveis uma alavancagem que ele nunca conseguiu experimentar. E quando você está num momento de mercado que a perspectiva de redução de vacância, crescimento dos aluguéis, portanto, um momento positivo para a entrada dentro de um ciclo, poder alavancar te traz um retorno também diferenciado, principalmente no curto prazo, e muitos fundos têm se aproveitado dessa situação também para conseguir fazer alguns negócios que talvez na compra pura do ativo talvez não viabilizasse, porque ainda há a expectativa de que o aluguel sofra a sua revisão ou de que uma vacância pontual seja reduzida. Então, também é uma forma criativa aí que o mercado tem utilizado para viabilizar bons negócios, mas que o investidor tem que estar atento, porque, de novo, o nível de risco que ele corre é um pouco diferente daquele fundo que tem o tijolo, tem a escritura, 100%, ativo locado, ou com uma pequena vacância, ou com vacância, mas, enfim, é a vida como ela é, a renda que o ativo produz naturalmente, sem renda garantida, sem risco de obra, sem alavancagem. Mas são formas interessantes de buscar viabilidade de aquisição de propriedades num momento de mercado bastante competitivo na busca de imóveis. Perfeito. Acho que não temos, pelo menos aqui do meu lado, não tenho mais perguntas. Não sei se você, Carlão, você tem alguma pergunta aí de algum cliente que você queira repassar aí para o pessoal? E acho que abordaram assim de uma forma bem ampla, acho que todos os aspectos, algumas perguntas que eu tinha aqui, mas foram respondidas aí com a questão de shopping, sempre é a pergunta que vem bastante, né, por conta tá ligado ao consumo, a preocupação que a pandemia trouxe, mas acho que o time explorou bastante, até por ter na carteira o maior fundo imobiliário com exposição a shopping center, né, o Brasil Shopping. Então, assim, na verdade, mais agradecer todo o time, então, aí agradecer os clientes que ficaram com a gente até agora. Deixar aberta a porta aí, sempre com os assessores aí, os clientes que estão nos acompanhando, de entender um pouco. Tem material, aliás, o material da Red é muito, muito legal de compartilhar. É um dos materiais que a gente usa como case para o fundo imobiliário. Acho que principalmente o HFO, ele sempre traz assim, muita informação educacional. Então, agradeço parabéns pelo material que vocês produzem. Realmente a gente usa muito nossas apresentações para falar da indústria. Agradecer aí todo o time, Alexandre, João, Mauro, o Cetani aí por ter conduzido também o processo aí com vocês, e agradecer a todos os clientes aí. A gente está sempre portas abertas para fazer eventualmente alguma nova apresentação, algum esclarecimento. Consulte os seus assessores, e aí fica meu agradecimento aí para o time. Não sei se o Cetani tem alguma coisa a mais ponderar. Não, acho que era isso mesmo. Novamente, obrigado aí, pessoal da Red, que é sempre bastante prestativo aí para nos atender. Ano passado a gente fez uma reunião presencial, esse ano tivemos que optar pelo online aqui, mas agradeço sempre aí a disponibilidade de vocês e vamos manter esse contato, que nossos clientes gostam bastante de ouvir aí os cases de vocês aí.
Valeu, legal. Pessoal. Vamos sim. Obrigado, viu? Obrigado. Acho que aproveitando esse gancho aí do que o Carlos mencionou, para quem tiver interesse em receber os comunicados, os relatórios, todas as informações dos fundos da Red na hora que elas são produzidas, é só entrar lá no site redinvest.com.br, se cadastrar no mailing, e todos os nossos conteúdos, quando são disponibilizados, chegam aí no e-mail para todo mundo que está cadastrado. E fica aí o convite a todos que quiserem mandar dúvidas, críticas ou sugestões para direcionar para o e-mail ri@redinvest.com.br, e portas sempre abertas aí para o pessoal da Sétima nessa parceria aí que a gente espera que dure muito tempo. Ótimo. Obrigado. Agradecer também, prazer aí, e obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Valeu, até as próximas. Até a próxima aí. Boa noite, pessoal. Beleza, pessoal. Boa noite para todos. Então, obrigado, hein?